Olá, alunas do quarto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Ana Carolina. Vamos dar continuidade à nossa aula de História, o quarto capítulo, A Colônia Portuguesa se Revolta. Número 1. O que mais chamou a sua atenção na ilustração? Então, de acordo com a análise da imagem, percebemos que há aí a presença de fiscais supervisionando a retirada do ouro nessa área de mineração. E grande parte desse ouro era imposto pago à coroa portuguesa. Número 2. O que os homens da ilustração estão fazendo? Bom, aí nós temos trabalhadores, na extração do ouro, e nós temos fiscais recebendo o ouro desses trabalhadores. Número 3. Para onde foi enviada a maior parte do ouro extraído no Brasil? A grande parte do ouro extraído no Brasil não ficou em terras brasileiras, mas sim foi para Portugal. A extração do ouro foi praticada pelos escravos de origem africanas e também por trabalhadores livres, comuns, que partiam para a região das minas em busca de riqueza, de enriquecer mais rápido. Porém, grande parte do ouro encontrado era pago em forma de imposto para a coroa portuguesa. Na página 142, para onde foi o ouro? A extração do ouro no Brasil foi realizada por milhares de pessoas, a maioria delas escrava. Os locais de extração do metal precioso contavam também com o trabalho de homens e mulheres livres. A mão de obra nas minas dependia de quem eram os donos das terras, de onde se extraía o ouro. Bom, o árduo trabalho nas minas era acompanhado por fiscais, que vigiavam toda a atividade dos trabalhadores para recolher todo o ouro encontrado por eles, além de revistá-los todos os dias após o trabalho nas minas, para que estes escravos não escondessem nenhuma pepita de ouro. Número 1. A realidade das minas era bem difícil, como vemos na imagem acima. Mas o que fazia com que pessoas livres fossem para lá trabalhar na região das minas? A grande motivação dessas pessoas era do enriquecimento mais rápido, graças à descoberta do ouro. Isso estimulava as pessoas a se submeter às condições de trabalho que não eram nada boas, mas pelo sonho, de encontrar, ouro e enriquecer rápido. Siga em frente. Os impostos da coroa portuguesa. A coroa portuguesa cobrava impostos pela extração do ouro. Esses tributos não ficavam no Brasil, mas sim ia direto para Portugal. Esse fato gerava grande descontentamento da população na colônia. O imposto mais conhecido era o quinto, que obrigava cada mineiro a entregar 1/5 de tudo que extraía nas minas para a coroa portuguesa. Assim, cada 10 quilos de ouro encontrado, 2 quilos iam para Portugal. Para auxiliar a coleta de impostos, foram fundadas casas de fundição no Brasil, que respondiam diretamente para a coroa portuguesa. Com o passar do tempo, outro importante imposto foi criado, a derrama, Portugal, vendo que a extração de ouro decaía no Brasil, estipulou necessariamente o pagamento de 100 arrobas de ouro todo ano, que equivalia a 1.500 quilos de ouro. Havia então uma busca e repreensão de ouro e de bens até que completasse o valor desejado pela coroa. Você já ouviu a expressão Santo do Pau Oco? Essa expressão ela foi criada no período de mineração, onde pessoas escondiam ouro dentro de santos com madeira ocada,
para então, fugir da fiscalização e da cobrança dos impostos, da derrama. Aí vem a expressão santo do pau oco, que era um disfarce para fugir da cobrança de impostos. Ao longo da história do Brasil, aconteceram algumas revoltas. Vamos para a página 144, o povo se revolta. Os altos impostos cobrados pela coroa, utilizados principalmente para a manutenção da vida dos privilegiados do rei e próximos em Portugal, foram responsáveis por diversas revoltas no Brasil. Quando o ouro de aluvião começou a escassear, a acabar, o preço dos produtos que chegavam aos portos brasileiros começou a aumentar cada vez mais, agravando a insatisfação da população contra a coroa portuguesa. Observe as principais revoltas e guerras ocorridas no Brasil entre o século 17 e 18. Revolta de Beckman, Guerra dos Emboabas, Revolta de Filipe dos Santos, Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana. Guerra dos Mascates. Ocorreu em Pernambuco entre 1710 e 1711. Teve como principal causa a disputa política entre os senhores de engenho de Olinda e os Mascates, comerciantes portugueses, pelo controle de Pernambuco. A Guerra dos Mascates foi fundamental na separação de Recife e Olinda. Revolta dos Irmãos Beckman. Ocorreu no Maranhão em 1684. Liderada por Manuel Beckman, teve como causa principal a falta de mão de obra escrava, o desabastecimento e altos preços das mercadorias comercializadas pela Companhia Geral de Comércio do Estado do Maranhão, criada pela coroa portuguesa em 1682. Guerra dos Emboabas. Ocorreu em Minas Gerais entre os anos de 1708 e 1709. Os bandeirantes paulistas queriam exclusividade na exploração das minas de ouro descobertas por eles. Porém, portugueses e colonos de outros estados, chamados de emboabas pelos paulistas, também queriam o direito de exploração. O conflito ocorreu pela disputa de exploração do ouro entre estes dois grupos. A Guerra dos Emboabas culminou na criação da Capitania de São Paulo. Revolta de Filipe dos Santos, também conhecida como Revolta de Vila Rica, ocorreu em Vila Rica, Minas Gerais, atual Ouro Preto, no ano de 1720. Liderada por Filipe dos Santos, teve como causas a cobrança de altos impostos e taxas pela coroa portuguesa sobre a exploração de ouro no Brasil. A criação das casas de fundição, criada para controlar e arrecadar impostos sobre o ouro encontrado na colônia. Proibição da circulação do ouro em pó, com punições severas para quem fosse pego com o ouro nesta condição. Monopólio das principais mercadorias pelos comerciantes portugueses. Vamos falar sobre Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira, ocorrida em 1789, foi a primeira tentativa de libertação nacional frente ao sistema colonial. Suas causas foram divulgação de ideias liberais francesas, cobrança do quinto pelos portugueses, criação da derrama, proibição de instalação de manufaturas no Brasil. Medidas autoritárias tomadas pela coroa portuguesa em relação ao Brasil, ao passo que a elite nacional desejava ter maior participação na tomada de decisões políticas. Seus objetivos eram obter a independência do Brasil com capital em São João del Rei, fundar uma universidade em Vila Rica, adotar a forma republicana de governo, criar indústrias e favorecer a implantação de manufaturas. Denúncia. O movimento foi delatado por Joaquim Silvério dos Reis para as autoridades portuguesas em troca do perdão de suas dívidas com a coroa. Os inconfidentes foram presos e condenados. Tiradentes assumiu total responsabilidade pelo movimento, sendo condenado à morte por enforcamento.
E esse foi o nosso resumo de hoje. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Até a próxima! A Conjuração Baiana. Ocorrida em Salvador em 1798, a cidade possuía por volta de 60 mil habitantes, dos quais 40 mil eram afrodescendentes. Muitos deles eram escravos e outros escravos libertos, que trabalhavam como soldados, artesãos, carregadores, pescadores, pedreiros e vendedores ambulantes. Em Salvador, no final do século XVIII, a população e o comércio vinham crescendo e levando a prosperidade para os senhores de terra e grandes comerciantes. Para a maioria da população, porém, a situação era crítica, pois os preços principalmente da carne e da farinha de mandioca vinham crescendo mais do que os ganhos. Os impostos abusivos também contribuíram para a alta dos preços dos alimentos. Além disso, a obrigação de importar produtos manufaturados, já que o Brasil era proibido de fabricá-los, encarecia esses produtos, e o racismo contra os afrodescendentes prejudicava a vida em sociedade. Assim, em 1797, importantes intelectuais da Bahia criaram a Sociedade Maçônica Cavaleiros da Luz. Os membros reuniam-se para traduzir e estudar textos de pensadores franceses, como Rousseau e Voltaire. As mensagens de liberdade e igualdade atraíram a população menos favorecida de Salvador, como alfaiates, pequenos comerciantes, soldados, artesãos e escravos, estimulando assim a insurreição contra a metrópole. Os conspiradores pretendiam realizar uma reforma social e política profunda na Bahia, que incluía desde as reivindicações dos grupos menos favorecidos da sociedade, como o aumento da remuneração dos soldados, até reformas mais gerais, como a liberdade de comércio com outros países. Eles também planejavam abolir a escravidão e implantar uma república democrática na Bahia, nos moldes da Revolução Francesa. No dia 12 de agosto de 1798, a cidade de Salvador amanheceu com diversos cartazes, conhecidos como pasquins, afixados em alguns lugares públicos. Os pasquins atacavam violentamente a administração portuguesa e pediam ao povo para fazer a revolução e implantar a República da Bahia. A reação do governo foi mais rápida e violenta, conseguindo dispersar o movimento ainda no seu início. O soldado Luiz Gonzaga, um dos líderes do movimento, foi preso acusado de ter elaborado os cartazes. A prisão do líder levou outros conjurados a preparar um motim, marcado para o dia 25 do mesmo mês. O governo, porém, agiu mais rápido. Realizando interrogatórios, o governo conseguiu prender a maioria dos seus líderes, e assim o movimento foi desmontado. Os líderes do movimento foram condenados à morte e executados no dia 8 de novembro de 1799. Alguns membros da maçonaria cumpriram penas leves ou foram absolvidos. Leia com atenção o quadro e responda às questões. Com base nesse quadro, podemos afirmar que somente os grupos mais pobres da população se envolviam em revoltas? Pessoas de diversos segmentos da sociedade, entre elas colonos, grandes proprietários rurais, comerciantes, poetas, escritores, mineradores, pessoas letradas, padres, a população em geral, tá? Em algum momento procuraram defender os seus direitos. Revoltas e guerras aconteceram em diferentes regiões do Brasil e por diversas causas. Então aí nós temos duas alternativas que estão corretas, de acordo com as revoltas acontecidas no Brasil, no período colonial. Os escravizados também se rebelam. Então, pessoas escravizadas que fugiam de seus senhores se organizavam em comunidades chamadas de quilombos, comunidades quilombolas. Eram verdadeiros refúgios, lugares que ficavam principalmente no meio de áreas de floresta, local de difícil acesso.
Entre aqueles que se escondiam nesses locais estavam, além de escravizados, indígenas e até mesmo outras pessoas que eram de alguma forma perseguidas pela coroa portuguesa, entre outras. Um dos quilombos mais conhecidos por sua resistência, por sua força, tamanho, tempo de existência, foi o quilombo de Palmares. Mais de 30 mil pessoas viveram nele, ao longo de pelo menos 100 anos. Nele viveram duas figuras muito importantes para a história brasileira, Dandara e Zumbi de Palmares. Ambos eram escravos, fugidos e se tornaram-se lideranças nesse quilombo, exemplo de força e determinação. Recorte as imagens do encarte 1 da apostila e cole nas áreas sombreadas da ilustração para formar a estrutura do quilombo. Página 146. Você sabe o que é a Constituição Brasileira? A Constituição Brasileira é o código, o conjunto de leis criadas por um país. Nossa Constituição garante a todos nós cidadãos o direito de nos manifestarmos, de exigirmos aquilo que acreditamos ser de nosso direito. Nele nós temos as leis que devem ser empregadas de acordo com a Constituição de cada país. A satisfação popular hoje. Muitas vezes nos deparamos com diferentes manifestações que podem ser por diversas causas. Os direitos dos animais, mais moradia, mais áreas de lazer para alguma comunidade, questões da saúde, da educação. Apesar de os protestos poderem causar em momentos específicos alguns inconvenientes em pontos da cidade, como o aumento de trânsito de automóveis por um período de tempo, o intuito dessas pessoas que participam de manifestações, em geral, é trazer melhorias para a sociedade. Queremos mais livros na biblioteca. Então, ao decorrer da história, as pessoas se rebelam por diversas causas, em busca de melhorias para si e para os outros também. Você também pode buscar formas para se manifestar. Caso encontre alguma injustiça ou mesmo se tiver algum direito desrespeitado, se manifestar é um direito de todos nós. Hoje em dia nós temos as redes sociais que funcionam como uma importante ferramenta na organização de manifestação em prol de alguma causa. O Facebook, o WhatsApp, por exemplo, são instrumentos tecnológicos que facilitam e aceleram o contato entre as pessoas, permitindo, entre outras coisas, que indivíduos que não se conhecem pessoalmente formem grupos com base em um interesse comum. Atividade número 1. Atualmente, as redes sociais são um instrumento fundamental na organização de manifestações. Converse com uma pessoa adulta de sua família e pergunte se ela já foi a alguma manifestação organizada pela internet. Questione também se essa manifestação surtiu algum efeito positivo para a sociedade. Na atividade 2, elabore um texto de um abaixo-assinado onde você reivindica uma melhoria de algum problema da sociedade. Página 148. Hora de organizar. Identifique neste mapa os locais onde ocorreram as principais revoltas do Brasil durante o período colonial. As principais revoltas no Brasil colonial. Veja bem, você então vai observar o mapa e você vai voltar lá na página onde temos as revoltas no período colonial
e identificá-las então. Por exemplo, número 1, São Luís Maranhão. Qual revolta ocorreu em São Luís Maranhão? Você volta lá naquele quadro e você vai ver que foi a revolta de Beckman, que ocorreu em São Luís Maranhão, no ano de 1684. No número 2, olha lá, Olinda, Recife. Qual revolta ocorreu em Olinda, Recife? Voltando lá naquele quadro, você vai encontrar, tá? Então, qual revolta? A Guerra dos Mascates, que ocorreu em 1710. Então, eu quero a revolta e eu quero também o ano que ocorreu. Depois você vai procurar, número 3, em Salvador, tá? Qual revolta ocorreu em Salvador? Número 4, qual revolta ocorreu em Vila Rica? Depois, número 5, qual revolta ocorreu em, olha lá, Minas Gerais, certo? Então, vamos lá. Número 2, responda as perguntas a seguir e depois complete a cruzadinha com as suas respostas. Letra A. Imposto criado pela coroa portuguesa que os soldados recolhiam pessoalmente na casa das pessoas. Qual tipo de imposto criado? Era a derrama. Letra B. Guerra que ocorreu pelo domínio de Recife. Lá, letra B. Guerra dos Mascates. Letra C. Pagamento feito à coroa portuguesa responsável por gerar diversas revoltas. Era o imposto. Letra D. Mártir de uma das revoltas do período colonial brasileiro. Hoje ele é homenageado com um feriado nacional, comemorado todos os anos em 21 de abril. Então, de acordo com a Inconfidência Mineira, o líder da Inconfidência Mineira foi o Tiradentes. Na letra E, revolta ocorrida em Minas Gerais. Um de seus líderes foi Tiradentes. Então, como já disse antes, Inconfidência Mineira. Na página 150, um passo a mais. Você já viu alguma manifestação popular na rua ou pela televisão? Tá? Pode lembrar também de alguma manifestação que ocorreu na nossa cidade? Em caso positivo, conte para o professor e os colegas os motivos que levaram essas pessoas a se manifestar e como você absorveu essa experiência, o que você achou dessa experiência. Número 2. Escreva em cada placa uma frase de protesto relacionada a um tema pelo qual você se manifestaria. Lembre-se, é fundamental escolher temas e frases que sejam importantes, não só para você, mas para toda a sociedade. Então, nós temos aí 3 placas com as crianças. Então, você vai escrever frase relacionada a um protesto, a um tema pelo qual você se manifestaria. Pensa em questões fundamentais para a população, como educação, saúde, segurança, entre outros. Número 4. Você sabia que até hoje existem comunidades descendentes dos quilombos? Elas são conhecidas como quilombolas e nelas vivem descendentes diretos de moradores dos quilombos originais. Faça uma pesquisa e anote abaixo as principais comunidades quilombolas existentes no Brasil atual. Então temos na Bahia, Rio Vermelho, Muritiba, comunidades quilombolas. Em Sergipe nós temos Itabaiana e Rosário, comunidades quilombolas. Em Pernambuco nós temos Ibura e Palmar, comunidades quilombolas, tá?
entre outros. Então você pode pesquisar para encontrar outras comunidades quilombolas espalhadas pelo Brasil. Número 5. Preencha as faixas com as frases de protestos adequadas a cada uma das revoltas ocorridas no período colonial. Então nós temos 6 faixas com cada criança, tá? Você vai escrever cada frase de acordo com as revoltas ocorridas no Brasil durante o período colonial, o seu motivo, tá? A revolta de Beckman. Então, qual era a causa da revolta de Beckman? Qual era o objetivo? Por que eles lutavam? Então você vai criar uma frase sobre a revolta de Beckman, assim como das demais outras revoltas, tá? Uma frase de acordo com a revolta da Guerra dos Emboabas, outra de acordo com a Guerra dos Mascates, outra de acordo com a Inconfidência Mineira e a última com a Conjuração Baiana, certo? Dessa maneira, finalizamos o estudo da disciplina de História. Fiquem com Deus, um beijo, tchau, tchau, façam as atividades direitinho.